Bem, a próstata é uma estrutura específica do homem. Ela fica na região pélvica, entre a bexiga e a parte distal da uretra. A principal função dela é produzir uma secreção, que é a secreção prostática, que vai fazer com que o esperma, o espermatozoide, tenha uma viabilidade, tenha uma vitalidade até ele conseguir chegar ao seu objetivo final, que no caso é a fecundação. Então, ela produz essa secreção prostática que vai fazer a composição do sêmen no homem. O câncer de próstata, quando ele está numa fase inicial, onde o paciente tem a possibilidade, a chance de cura da doença, é uma doença que é totalmente assintomática, ou seja, o homem não tem sintomas. Essa é uma característica importante e perigosa ao mesmo tempo, porque o homem não tendo nenhum sintomas e ele não tendo a rotina da frequência de visitas ao seu urologista, e se ele estiver tendo um câncer de próstata nesse momento, ele com certeza vai perder ou pode perder a sua janela de cura no caso da doença. Os grandes fatores de risco, além da questão genética, a herança familiar, onde o homem que tem um pai, tio, avô, que tem a doença já sabidamente, ele tem um fator de risco de 2 a 3 vezes maior de desenvolver a doença. Ele não tem a obrigatoriedade, mas ele tem um risco mais aumentado. Então, o principal fator de risco é a questão da herança familiar, né? A atividade física são fatores protetores, a questão da qualidade da dieta do paciente tem um impacto relevante em relação ao desenvolvimento da doença. Deve-se evitar alimentos ricos em gorduras animais, frituras, cigarros, bebidas, o sedentarismo, drogas ilícitas. Então são situações num contexto geral que o homem, tomando cuidado do ponto de vista alimentar e em relação à atividade física, ele consegue minimizar bastante o risco dele vir a desenvolver uma doença. A garantia dentro da medicina é uma questão complicada, até proibitiva de se passar isso ao paciente. O que nós sabemos e temos acompanhado ao longo desses anos é que, com o diagnóstico precoce e o paciente conseguindo fazer o seu tratamento da maneira mais rápida possível, a chance de cura desse paciente é em mais de 90%. Então, tudo está ligado ao momento em que foi feito o diagnóstico dessa doença. E para que se tenha um diagnóstico no estágio inicial, é onde o homem tem realmente que se mobilizar, se movimentar e ir até o seu urologista e fazer os seus exames de rotina com a sua frequência anual. A grande prevenção, como nós colocamos, a questão dietética e física, né, atividades físicas, tem um impacto direto no quesito protetor. A questão da sua ida ao seu urologista, o paciente se afastar da questão de vícios como bebida e cigarro, são fatores deletérios, são fatores que propiciam o surgimento do câncer. Sim, o câncer é uma das doenças que podem comprometer a próstata. Além do câncer de próstata, a estrutura em si prostática, ela pode ser acometida da hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, que vai vir com o envelhecimento. Isso faz parte desse processo de envelhecimento, é onde o homem vai ter os sintomas que são corriqueiros, são conhecidos da população geral, como a urina com jato fraco, o esvaziamento incompleto da bexiga no final da micção, é aquele homem que começa a levantar 3, 5, 6 vezes durante a noite, com isso a sua qualidade de sono e consequentemente a sua qualidade de desempenho durante o dia vai cair drasticamente, e presença de sangue na urina estão mais comumente ligados à questão da doença benigna, ou seja, o crescimento benigno que é natural com o próprio envelhecimento. Além da doença benigna e do câncer, podemos ter também as prostatites, que são as inflamações com presença ou não de bactéria na próstata, que vai trazer um quadro de dificuldade para urinar, muitas vezes acompanhado de febre, calafrios e dor na região perineal. A
A orientação que a gente sempre deixa, principalmente nesse mês de novembro, que é um mês onde praticamente toda a mídia realmente colabora positivamente nas informações, no trâmite, no levar a informação até a sociedade, é importante que esse novembro ele seja todo mês, né? A questão do não comparecimento, essa ignorância de não ir a um profissional, no caso o urologista, essa é a pior doença. Então tem que se realmente ter o cuidado, ter o controle da sua assiduidade, a sua frequência de idas ao urologista, mesmo que naquele momento, naquela data já pré-agendada, o homem não esteja realmente sentindo nada, que vá ao seu urologista, porque como dissemos antes, o câncer de próstata, quando ele está na sua fase inicial, a doença é realmente totalmente assintomática.